Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Olá, nesse caminho que nós estamos percorrendo no Evangelho de João, buscando assuntos essenciais a crescimento cristão, a maturidade e a vida cristã, passamos pela salvação, pelo batismo, pela visão que Jesus nos transmite de o que é e como devemos tratar a Bíblia, a palavra de Deus, e chegamos agora na oração. Um tema bastante importante para Jesus, sempre apresentado nos evangelhos de maneira muito intensa. Eu gostaria de começar falando com você sobre a forma de apresentação modelo de Jesus, da oração diante da multidão, como muitas vezes aconteceu e acontece também aqui em João, capítulo 11, versos de 39 a 44, quando Jesus ora pela ressurreição de Lázaro. O texto diz: "Tirem a pedra", disse ele. Disse Marta, irmã do morto: "Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias." Disse-lhe Jesus: "Não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus?" Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: "Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste." Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: "Lázaro, venha para fora!" O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: "Tirem as faixas dele e deixem-no ir." Orando em público, Jesus mostra como a nossa oração deve ser sempre baseada na fé e no relacionamento que nós temos com Deus. Ele diz: "Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me ouviu." Ele diz: "Na verdade, o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso para que todos saibam aqui que o Senhor me enviou." Jesus sabe que Deus sempre ouve a nossa oração. A nossa oração não deve ser tema de dúvida, embora algumas vezes as situações sejam tão críticas na nossa vida que nós duvidamos que Deus esteja de fato ouvindo a nossa oração. Como diz um cântico cristão do nosso tempo, às vezes parece que o céu está de bronze, parece que a oração não sobe, não ultrapassa uma determinada barreira, ou como dizem alguns mais antigos, parece que a oração não passa do teto da casa onde nós estamos orando. Mas isso não é verdade. Deus sempre ouve a oração. Às vezes Deus demora a responder por causa do seu tempo, por causa dos seus planos, do seu propósito, por razões diversas, mas o fato é que Deus sempre ouve. E Jesus faz essa oração em público para nos ensinar esse princípio. Deus sempre ouve a nossa oração. E Deus tem que ser glorificado por meio da nossa oração. O segundo texto que nós podemos ler para meditar a respeito da mensagem que Jesus quer nos transmitir sobre a oração no Evangelho de João está no capítulo 17, versículos de 1 a 5, quando diz: "Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse." Jesus ora mais uma vez, fala diretamente com Deus e dessa vez submetendo a vontade dele à vontade do próprio Deus na terra, por meio da oração. Ele ora nesse momento, dizendo que está chegando a hora dele ser glorificado, e ele estava naturalmente se referindo à sua crucificação. Na verdade, é uma linguagem do Novo Testamento, né? Quando as pessoas falam sobre glorificação, normalmente elas pensam em algo glorioso que traz glória. E a glória ou a glorificação para Jesus era o seu momento mais marcante, a sua morte na cruz, porque a glorificação dele passava pelo momento máximo da obediência dele a Deus, o Pai. Que nas nossas orações, quando nós tratarmos do tema da glorificação,
seja sempre no sentido de que Deus seja plenamente glorificado, que a sua vontade seja feita na máxima potência na nossa vida e nunca que nós sejamos glorificados para que outras pessoas sejam humilhadas diante de nós. Não é esse o sentido da oração de Jesus. E ele então submete a autoridade dele à autoridade do Pai. E ele disse: eu sei que o Senhor me deu toda a autoridade, mas eu quero que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Isso é glória, completar a obra do Pai. E aí ele termina finalmente dizendo: glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que Deus traga novamente a ele a mesma glória de que ele já era participante antes, mas para chegar lá ele precisava passar pela experiência da morte. A sua oração é um exemplo magnífico, perfeito de como devemos nós também orar, pedindo a Deus que faça na nossa vida a sua vontade plena, inteira, completa. Por fim, Evangelho de João, ainda no capítulo 17, dessa vez os versos de 16 a 26, nós temos uma oração de Jesus para que os seus discípulos saibam da sua verdade. O texto diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus está orando pelos seus discípulos e também orando por nós, porque ele ora por aqueles que haveriam de crer por meio da pregação dos seus discípulos, pedindo que permaneçam firmes. Então, Jesus ora de maneira muito clara para que seus discípulos conheçam a vontade de Deus. A oração deve ter no Novo Testamento sempre a inclinação de nos direcionar e de nos apontar para a vontade de Deus. O Watchman Nee, um grande escritor cristão do século passado, no seu livro Oremos, fala-nos muito sobre essa questão da oração e sobre a oração perfeita, que não é a oração que nós fazemos pedindo coisas a nós, mas é a oração que nós fazemos até que a nossa vontade seja coincidente com a vontade de Deus. E Deus então responderá à oração. A oração que Deus ouve, segundo os escritos de Watchman Nee, é a oração feita de acordo com a sua própria vontade. Que a nossa vontade seja coincidente com a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja a nossa vontade e que a nossa oração seja sempre respondida por ser sempre a vontade de Deus. Que Deus ensine você a orar, que Deus te ajude a falar com Ele de maneira mais clara e mais aberta a cada dia e que você sinta que Ele está te ouvindo e que Ele está te respondendo, porque isto é uma realidade da vida com Deus. Que Ele te abençoe, que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.